Nós estamos hoje no 7º dia da série, Os Milagres de Jesus. O tema de hoje é a cura do surdo e gago, que está em Marcos 7, do 31 ao 37. Há revelações aqui precisas e maravilhosas que vão enriquecer a nossa vida. Vamos lá, diz o texto sagrado: E ele, Jesus, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, guarda esse nome, que significa 10 cidades. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. É assim que está no original mesmo, e aqui pode ser traduzido como gago. E rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E Jesus, tirando a parte, ou seja, no particular, de entre a multidão, olha que tremendo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. E você diz glória a Deus. Se assente exaltando a presença deste Deus. O Senhor é Jesus, e tudo o que Ele faz é magnífico, é extraordinário, é espetacular, é fenomenal. Cristo nos deixa em um estado de maravilhamento, que vai além da nossa capacidade de explicar. Cada detalhe do seu agir é perfeito, e por isso Jesus é digno de toda a nossa mais minuciosa atenção e total dedicação. O texto começa, que nós acabamos de ler, dando um dado geográfico muito, mas muito importante. Olha só, Jesus aqui, ele faz uma rota incomum. Ele sai de Tiro, passa por Sidom e vai até Decápolis. Geograficamente, é uma viagem muito longa e em um território predominantemente, travou aqui, viu? Predominantemente gentílico. O que é isso? Não judeu. Você sabe que gentil ou gentílico está falando dos povos que não são judeus, e é sinônimo de alguém que não tinha aliança com Deus e não tinha fé no Deus de Israel, Deus verdadeiro, tá? Isso nos lembra que a graça de Deus não tem fronteiras. A graça de Deus não há barreiras. Jesus caminha até os lugares impuros. Eu digo impuros porque para o judeu esses lugares eram impuros. E ainda os lugares esquecidos, dos mais marginalizados homens, para encontrar os necessitados. Ninguém está longe demais que não possa ser alcançado pela graça divina, pela graça de Cristo Jesus. Por isso Paulo, ao escrever a Timóteo 1,15, ele diz: Jesus veio ao mundo para resgatar os pecadores, e eu sou o pior de todos eles, disse Paulo. Então olha, Jesus, ele é um Deus tão gracioso, que ele é capaz de alcançar o pior de todos os pecadores.
Ele vai no lugar aonde o Estado não vai, ele vai aonde o ser humano não vai, ele vai onde a mão de ninguém alcança, mas a mão dele alcança. Ele vai na Cracolândia, ele vai no prostíbulo, ele vai aonde quer que esteja, ele vai na cadeia, ele vai no hospício, aonde tem uma alma, ali está a graça de Deus para ser manifesta. Por isso Lucas 5,32 diz: eu não vim para os justos, mas eu vim para buscar os homens enfermos, os doentes, aqueles que precisam de arrependimento. E em Romanos 5,20, aquele lindo texto, onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça de Deus é maravilhosa, é esta graça que nos trouxe até a presença do Senhor. Decápolis, conforme eu já pré-anunciei, significa 10 cidades. Isso aqui tem uma lição tão linda, gente. Isso explica porque Jesus não atendeu o pedido do gadareno. Lembra que ele libertou aquele homem da legião? E agora, veja só, no Marcos capítulo 5, versículo do 12 ao 20, o que aconteceu? O gadareno foi liberto, tá certo? Ele foi liberto. Mas antes daquela legião, que era aproximadamente 6.000 demônios, por isso que ele chamava legião, aqueles demônios falaram assim, eles fizeram um pedido, veja só, os demônios fizeram um pedido para Jesus, e pasmem, Jesus atendeu. Porque os demônios falaram assim, não nos mande para o abismo, mas nos deixe entrar na manada de porcos. E Jesus não atendeu o pedido deles? Irmão, Jesus atendeu a oração de um demônio, irmão. Agora, o ex-endemoniado, agora o gadareno, pegou e falou: Senhor, me deixa te seguir? Me deixa caminhar contigo? Jesus falou o quê? Não. Para os demônios, Jesus responde sim. Para eles, Jesus responde não. Vai vendo a situação aqui. Aí alguém olha uma situação dessa e Jesus explica para ele. Não é que Jesus respondeu a ele. Mas para os demônios, Jesus responde favorável. E aparentemente, para ele, que agora é um servo liberto, Jesus responde não. Que coisa, hein? E aparentemente parece que fica confuso, mas não fica confuso. Claro que não fica confuso de forma alguma. E por que não fica confuso? Sabe por quê? Porque agora, observe só, Jesus diz para ele: vai para os teus, vai para a tua casa e anuncia quão grandes coisas fez o Senhor por ti. E o texto diz que ele foi para onde? Ele foi para esta região, ele foi para Decápolis e saiu anunciando o nome de Jesus. Então, o que eu entendo com esta palavra? Às vezes nós vemos pessoas más tendo respostas favoráveis e parece que nós não temos do Senhor. Jesus nos ensina com esta passagem que Ele é o Senhor de nossas vidas e tem coisas maiores e melhores para nós. A respeito daquela legião, Jesus permitiu por um propósito dele. Só que agora, este homem que está fazendo uma oração, agora Jesus é Senhor da vida dele. Ou seja, Jesus é que manda na vida dele. É Jesus que fala onde ele vai, onde ele deixa de ir, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Então, quando Jesus diz: agora você não pode me seguir. Por quê? Porque Jesus tinha outro mistério para fazer na vida dele. E às vezes a resposta de Deus para você é um não, mas isso representa o sim. Porque Ele está te preparando para coisas melhores e maiores, e o nome dele vai ser glorificado. Quantas vezes você olha para o contexto da sua vida e você fala: meu Deus, aquela pessoa, só misericórdia, parece que na vida dele dá tudo certo, ele parece que tem um sim, parece que está favorável, e eu estou aqui clamando, pedindo, e o Senhor fala para mim não. Você está entendendo? Que é Ele que comanda a sua vida, e Ele sabe aonde que Ele te conduz, aonde que Ele permite você ir. Não, é Ele que está no controle. E agora veja, olha a região que Jesus está indo aqui. Por que Jesus não deixou ele seguir? Porque ele seria mais útil, dando testemunho naquelas 10 cidades, preparando o coração daquele povo para quando Jesus voltasse lá, ora essa. Aleluia, que coisa fantástica. Às vezes tem coisas que você recebeu um não de Jesus e não está entendendo, mas fique tranquilo.
Daqui a pouco você vai entender perfeitamente por que ele não permitiu naquele momento você. Agora, observe só que coisa linda, isso aqui. O trabalho de evangelização do Gadareno libertou o povo daquela região da ingratidão. E por que eu digo isso? Porque nessa primeira vez em Marcos 5, quando Jesus foi ali nessa região de Decápolis, Jesus foi expulso daquela cidade, Marcos 5,17. O texto diz, e eles os expulsaram daquele território. E por que expulsaram Jesus? Por que eles expulsaram Jesus? Porque Jesus estragou algo de errado que eles estavam fazendo, e agora é para fazer algo bom na vida deles. Mas ele fala, gente, é como se eles dissessem, nós queríamos continuar nesse erro aqui, mas quando Jesus chega, ele acaba com as coisas erradas. E aí você decide, você para com as coisas erradas ou manda Jesus embora da sua vida. Aí, na primeira impacto, quando eles viram ali o Senhor ali, tá certo que ali acabou com aquela negócio das porcaiadas. E por que Jesus permitiu que aqueles poucos se precipitassem e morressem, eles tivessem um grande prejuízo daquele? Jesus estava ensinando para eles que uma alma salva não tem preço. Que a salvação de uma alma é de preço incalculável. Eles não conseguiram entender que mais valia a salvação deles do que o lucro ilícito. Vocês não estão aqui não. Agora, quando Jesus volta lá, é diferente, porque Mateus 15:31, que fala do episódio que Jesus estava ali nessa mesma localidade, Jesus vai segunda vez em Decápolis, nessa região ali, tá? E tinha uma multidão que estava ali o glorificando. Então veja, o testemunho do Gadareno abriu o coração daquele povo e Deus libertou eles da ingratidão. Porque quantas vezes na nossa vida nós tivemos lucro, Deus nos deu vitória? Será que alguém aqui pode enumerar quantas vitórias Deus já te deu na sua vida? Será que você pode colocar uma lista de quantos benefícios já tem feito na sua vida? E por que às vezes uma coisinha dá errado, não sai do jeito que você quer, você já fica com o coração assim temeroso e em desagrado? Seja grato. Seja grato ao Senhor. Deus está libertando o povo da ingratidão. Eu ouvi uma palavra dessa que me chocou. Imagine se você ficasse com você ficasse sem de todas as coisas que você reclama. Tem gente que reclama da casa, reclama da família que tem, reclama do trabalho que tem. Agora veja se você ficasse sem tudo isso que você está reclamando. Então aprenda uma coisa: não está bom do jeito que você queria que estivesse, mas dá graça pelo que ele já fez. Pare com esse espírito de reclamação. Pare com esse espírito de ingratidão. Seja grato ao Senhor. Nunca mais se esqueça disso. Não está do jeito que você queria que tivesse. Não está? Ok. Mas dê graças a Deus, porque Deus tem feito coisas muito boas sobre a sua vida. Em todo momento, seja grato. Agradeça. Eu tenho aprendido uma lição e eu tenho colocado em prática, isso tem feito muito bem. E eu tenho aprendido na palavra de Deus a não reclamar de nada, já acordar o meu dia agradecendo. Já acordar agradecendo. Agradecer pelos meus olhos enxergar a luz do dia. Agradecer por haver ar nos meus pulmões. Agradecer porque eu tinha uma casa para deitar, dormir, uma coberta para me aquecer. Eu nunca termino um dia sem verdadeiramente, nem começo sem agradecer a Deus, agradecer pelo pão de cada dia, agradecer pela alimentação, agradecer pela saúde, agradecer pela minha esposa, agradecer pelos meus filhos, meu Deus. E eu falo, isso aqui é só as coisas terrenas. Agora, quando entra no campo do ponto de vista espiritual, falar aí é covardia seu, porque só a salvação já não tem preço aqui. E aí a gente tem muita coisa para ser agradecido. Agradeça. Deus está libertando pessoas da ingratidão aqui nesse lugar. Tem gente aqui que é um poço de murmuração e de ingratidão ao Senhor. Deus tem feito tanto por ele só sabe reclamar. Pare com isso, isso é uma denúncia profética. Deus está dizendo, eu quero a tua gratidão. Reconheça o que eu tenho feito de tão bom na sua vida. E outra coisa que você não pode esquecer,
sempre existirá alguém que está em pior condições que você. Nunca se esqueça, por mais ruim que você esteja, por mais ruim a situação que você esteja, sempre haverá nesse planeta milhares e milhares e milhões de pessoas que estão muito pior do que você e clamam só para ter o que você tem. Só aí, meu amado, já acaba com qualquer ingratidão na vida. É forte a palavra, não? Agora vamos para o versículo 32. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Essa palavra trouxeram-lhe, aqui significa mover pelo ato de carregar. As boas companhias e verdadeiras amizades são aquelas que são apoio espiritual e nos movem em direção a Jesus Cristo. Porque trouxeram-lhe, aqui não fala quantos, mas tinha uma galera ali com ele, tinha amigos ali com ele. E vendo a situação dele de surdez e falava dificilmente, viram que a situação dele era difícil. E agora eles pegam esse homem e carregam ele, conduzem ele. Isso aqui fala de um apoio espiritual. Então eles estavam dando suporte espiritual, apoio espiritual e ainda movendo eles, empurrando ele, direcionando ele, conduzindo a ele a presença de Jesus Cristo. Que eu possa ser, que você possa ser, primeiro, um apoio espiritual a esta pessoa. Segundo, que você seja um canal que leve outros a Cristo Jesus. Em Daniel 2, do 17 ao 18, Daniel, olha só como é bom ter companheiros e amizades assim, verdadeiras. Porque quando saiu o edito de Nabucodonosor, por ninguém saber do sonho dele, ele falou, vou matar todos os sábios e inteligentes. E Daniel estava incluso nisso. Aí sabe o que Daniel fez? Chamou Misael, Ananias e Azarias. Falou, vamos orar? Vamos buscar a Deus? E o texto diz que ele se reúne com os seus amigos. Olha só, ele chama os seus amigos para mais perto de Deus, para mais próximo de Deus. Companhias e verdadeiras amizades nos levam em direção a Cristo. Quer saber se essa pessoa é de Deus para a sua vida? Quer saber se essa amizade é de Deus para a sua vida? Ela te leva para Cristo? Tem apoio espiritual? Você sente um apoio espiritual? Essa aí é de Deus. Se você tem um amigo desse que ora por você, que apoia você, agarra nele e não solta mais. Porque hoje em dia, companhias que nos fazem evoluir e amizades verdadeiras estão escassas. Mas eu aprendo com este texto. Amigo verdadeiro não é aquele que me chama para sair, para comer carne. Não, embora isso é gostoso também, tá certo? Mas a amizade verdadeira é aquele que me leva para Cristo. Alavachandarácia. Quem pode dar glória a Deus por ter uma amizade assim? Deixa eu ver se tem. Se essa pessoa te chama para orar, para congregar, irmão, você tem uma amizade tremenda, irmão. Observe, ele era surdo que falava dificilmente. Escute, um problema ocasionou o outro, porque quem não ouve não consegue falar. Então aqui veja, um problema fez com que surgisse outro. É como disse o Salmo, um abismo chama outro. Aqui é uma lição muito forte. Primeiro, surgiu um problema, não faça pouco caso, leve a causa ao Senhor, senão os problemas podem aumentarem se você não resolvê-lo. Em Lucas capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas. Um pastor que tem 6 ovelhas e perdeu quanta? Uma. Se eu tenho 100, tiro uma, eu perdi 1%. Aí ele continua, ele tinha 10 dracmas, a mulher tinha 10 dracmas. Se eu tenho 10 dracmas e perde uma, ele perdeu 10%. E agora ele tem 2 filhos, e ele tem 2 filhos, perdeu quantos por cento é? 50%. Começou perdendo 1%, passou para 10%, agora já está perdendo metade, já está perdendo 50%. Porque é assim, o problema surgiu, você não dá atenção nele, ele vai só aumentando. Então surgiu um problema no relacionamento, surgiu um problema espiritual, já corre para resolver. Já corre para trazer aos pés do Senhor e dar cabo dele. E não pare de orar enquanto Deus não lhe der vitória.
Foi por isso, aleluia, que Eliseu pegou e falou para o rei: joga essas flechas lá no campo do inimigo. Ele foi, economizou, jogou só 3. Aí o Eliseu falou: rapaz, como você faz uma coisa dessa? É para você ter jogado 5, 6. Como você só jogou 3 e economizou aí as flechas, você só vai ter 3 vitórias em 3 batalhas, e o inimigo vai se recompor, vai se recuperar, e depois vai vir contra você. Então o que Deus está me ensinando com isso? Quando você entrar numa peleja, você entrar numa casa, enquanto você não vê o fim dela, não pare de clamar, não pare de buscar, até que você resolva, até que Deus lhe dê a vitória. E Deus está falando: esse problema não cresce, você vai eliminar ele. Oh, meu Deus. Aonde? Nos pés do Senhor. Você trouxe no lugar certo, na presença de Deus. Eu estou dizendo, e tem alguém que não está entendendo. Esse problema na tua casa, esse problema na tua vida, esse problema, não importa qual área que seja, não vai aumentar, não vai crescer. Jesus está dizendo, ele vai perder a força, vai diminuir até que seja resolvido. Quem crê que Jesus ainda resolve problema, abre esse bocão santo e já dê um grito de louvor ao Deus. Segundo, isso é um alerta espiritual. Escute, quem para de ouvir, começa a ter dificuldade para usar a boca para louvar e cultuar a Deus. Veja, por não ouvir, começou a falar com muita dificuldade. Quem para de congregar, quem congrega pouco, quem ouve a palavra de Deus pouco, vai começar a ter dificuldade para louvar. E aí, quando fala quando fala da linguagem do culto, quando fala da linguagem do louvor a Deus, aí já começa a falar com dificuldade. Aí já começa a congregar com mais dificuldade. Aí começa o fervor espiritual, só minguando, porque parou de ouvir. Tem gente que quer ter ânimo, quer ter força, quer ter coragem, mas você está ouvindo pouco. Tem que ouvir. Eu glorifico a Deus aquelas pessoas que têm oportunidade no trabalho. Tem pessoa que tem oportunidade, às vezes está trabalhando e pode colocar lá no YouTube a pregação, o louvor. Pensa que isso é uma bênção na nossa vida. Eu lembro quando eu ia trabalhar, meu cabeleireiro, né? Meu aonde, né? O cabeleireiro, o servo de Deus que eu corto o cabelo lá, quando eu chego lá, o ambiente já está preparado. Só os louvores subindo, a glória descendo lá no salão. É uma benção, é ou não é uma benção? Então, quanto mais você puder ouvir a palavra, ouça a palavra de Deus. Porque enquanto você vai ouvindo a palavra, você vai louvando melhor. Você vai exaltando a Deus melhor. Eita, Deus vai tirar toda a trava hoje dessa língua. Shobede sataracaxaia. Não se esqueça disso. Eu tenho experiência também nessa área. Eu congrego nesse formato, terça, quinta, sábado, domingo. Eu congrego nesse formato há mais de 20 anos. E eu posso dizer que é uma bênção maravilhosa. Aqueles que têm oportunidade. Tem pessoa que, devido ao trabalho, viagem, não tem a possibilidade, né? Muitas viagens, às vezes, congrega pouco mesmo, o horário de serviço que é à noite, enfim. Mas aquele que tem a possibilidade de sempre estar assim, irmão, isso é uma bênção. Quantas vezes na minha vida, irmão, eu estava me arrastando, muitas lutas, muitas batalhas, e aí quando eu pensei, meu Deus, dessa aqui não escapo, chegava no culto, Deus me renovava, chegava moído, saía inteiro, chegava quebrado, saía restaurado, chegava triste, saía alegre. Meu Deus, entrava, oh meu Deus, desesperado, saía daqui com toda esperança. Não pare de ouvir, continue ouvindo, porque senão você vai ter dificuldade para abrir a boca e louvar ao seu Deus. Terceira lição. A apostasia e a perda da glória de Deus começa quando a pessoa deixa de ouvir. Por que o povo de Israel foi levado para o cativeiro e perdeu a glória de Deus? Por que ele se apostatou? A apostasia é se afastar da fé original. Por quê? Porque o povo parou de ouvir. Deus levanta os profetas e fala, e o povo não ouve. Deus fala através da vida dos profetas, dai-me ouvido, ouça, volte para mim. Por isso diz, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais
o coração. Tem gente que pensa que o desvio, a apostasia, começa da noite para o dia. Nunca aconteceu assim, da noite para o dia. Sempre é um processo. Escute, você pode ler em Ezequiel 10 que eu estou falando. A glória estava no santíssimo lugar, do santíssimo veio para o santo, do santo veio para o átrio, do átrio foi para o monte e do monte voltou para Deus. Porque havia uma glória, e o que mantinha a nação de Israel de pé, o que era? A glória. O que não tinha a nação em paz, em prosperidade, tudo é a glória de Deus. Quando Ezequiel tem a visão que a glória de Deus sai, que a presença de Deus sai, Nabucodonosor entra. Deus mostrando para o povo, sabe o que mantinha a nação de pé? Era a minha glória, era a minha presença na vida de vocês. E aí, como estava no santíssimo lugar, eles não valorizaram, a presença foi saindo aos poucos. Então, você pegou o mistério aí? Comece a ouvir mais. Comece a dar mais ouvido ao que Deus está falando. Para que você não entre num problema maior, para que você não perca a presença de Deus na sua vida, para que você não tenha dificuldade em servir ao Senhor. 32b. E rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Essa palavra rogaram-lhe significa uma súplica humilde e insistente. Um pedido profundo, fervoroso e repetido. Eles ficaram insistindo ali diante do Senhor. Feito a partir de uma posição de total reconhecimento da própria necessidade e da generosidade de Jesus. Então eles estão ali dizendo, Senhor, a gente não tem o que fazer, a gente está aqui humildemente pedindo ao Senhor, porque não há o que fazer para resolver a causa desse moço, deste homem, mas o Senhor é generoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é gracioso. Escute, Deus atende e não despreza a oração do necessitado. Salmo 102, verso 17. Está dando um pouquinho de sobra aqui para mim no microfone. Escute, por que o pedido deve ser em humildade? Sabe por quê? Esse texto mostra que eles pediram ao Senhor, eles pediram de um jeito. Qual que é o jeito deles? Senhor, rogamos que o Senhor venha e põe as mãos. Mas Jesus não pôs a mão, Jesus só pôs o dedo. Venha, põe a mão e resolve tudo. Jesus colocou o dedo no ouvido e colocou o dedo na língua. Ou seja, Jesus não fez do jeito que eles pediram, mas fez. Tem momento que você vai orar, Deus não vai fazer do jeito que você está pedindo, Ele vai fazer do jeito dele. Mas o importante é que Ele vai fazer. Quem crê que Ele vai fazer? Aleluia. Você crê que Ele vai fazer? Você crê que Ele vai agir? Ainda que não for do teu jeito, mas vai fazer do jeito dele. Vamos lá, 33a, versículo 33. E tirando a parte de entre a multidão, oh meu Deus, tirando a parte, veja, primeiro veio os amigos e trouxe, agora colocou ele ao Senhor. O Senhor falou, agora é eu e ele. Então entenda uma coisa aqui, os amigos o levaram, mas a intimidade com Jesus é pessoal. Não é assim? Muitas vezes alguém te trouxe, você veio num convite, mas quando você chega aqui, agora é você e Deus. Você não pode continuar sendo carregado pelos amigos, você já aprendeu o caminho. Aleluia, aleluia. Você aprendeu o caminho, agora você vai aprender a ter a tua vida com Deus, vai aprender a ter intimidade com Jesus. E Jesus, está te separando, é você e Ele agora. Os teus amigos só puderam te trazer até aqui, te encaminhar até Ele. Agora, daqui para frente, é você e o Senhor. Mateus 6,6, Jesus falou, quando você entrar, orar, entra no teu aposento. Aposento ali é Tameion, que significa, era um lugar muito escondido, onde se guardava tesouros, riquezas. Então no lugar da intimidade, há riquezas espirituais. É lugar onde você depositava e sacava riquezas, irmão. Então Deus está nos ensinando o quê? Quer viver verdadeiras riquezas espirituais? Vai para a intimidade com Jesus. Aleluia! E o Senhor está cada vez mais estreitando a intimidade. Tirando-o à parte. Mateus 17:1. E conduziu-os em particular. Jesus está levando pessoas aqui para um estreito, mas de relacionamento com Ele.
Jesus está estreitando, o relacionamento. Você vai ter uma caminhada mais próxima. Você vai sentir Jesus mais de perto. Você vai ter uma percepção maior da presença de Jesus na sua vida, porque Ele está te levando para uma intimidade que você ainda não provou, que você ainda não experimentou, Não, vocês não estão aqui não, eu estou falando de intimidade, minha gente. Ele está te levando para um particular. É tempo de você provar o que não provou, viver o que não viveu. Não é do que te contaram, é você e Ele, é tete a tete. É você e Ele. E Jesus tira ele dentre a multidão. Isso é muito lindo, porque em Mateus, o texto correlato, Mateus 15, 29 ao 31, diz que havia uma multidão, e cada um com uma causa, porque havia ali cegos, aleijados, havia uma tremenda gente. Só que Marcos faz questão de registrar, no meio da multidão, Marcos registra a cura deste homem. O que eu aprendo com isso? Que lição maravilhosa que o Senhor nos dá. Sabe por quê? Oh, louvado seja Deus. Jesus não nos vê como apenas mais um na multidão. Jesus não nos vê como mais um membro da igreja, como mais um número da carteirinha. Jesus, Ele conhece e trata cada um particularmente. Aleluia. Alguém entrou aqui e disse: eu sou mais um aqui no meio desta igreja, no meio de tantas pessoas, centenas e centenas aqui. Você não é mais um. Jesus conhece você, sabe quem é você, e Ele trata com você no íntimo, Ele trata com você no pessoal, Ele trata com você no particular. Isso é tão verdade, irmão, que havia uma multidão ali, Lucas 19, e ali o Zaqueu procurava ver que era Jesus. Ele sobe na figueira e Jesus falou: ô Zaqueu, desce. Irmão, quando Jesus chama ele, Zaqueu, ele deve ter ficado impactado. Ficou impactado, porque ele falou: ele me conhece, ele sabe quem eu sou, porque ele era um homem desprezado naquela época. O povo judeu odiava eles com ódio horroroso. Eles eram odiados, ele era tido como miseráveis pecadores da pior categoria. Mas Jesus olha para aquele homem e chama no meio da multidão: Zaqueu. Imagine o coração dele como bateu. Está até batendo forte aqui agora. Zaqueu, ele me viu no meio dessa multidão, ele me viu aqui no cantinho. E Jesus sabe ou não sabe qual é o problema de Zaqueu? Sabe, falou: hoje eu vou pousar na sua casa, porque hoje veio salvação. Oh, aleluia. O Senhor sabe, há pessoas aqui, variadas situações, cada um aqui está vivendo um momento. Uns estão numa crise espiritual, outros estão num aperto financeiro, outros estão num problema relacional, aí, sentimento, casamento, enfim. Mas Jesus trata cada um aqui. No meio dessa multidão, Ele está dizendo: eu sei onde está a tua causa, e eu te chamo no particular e digo: estou tratando da tua causa. Eu conheço você pelo nome, eu sei onde você mora, eu sei onde está doendo, eu sei o que te faz sofrer, e eu estou aqui para te acudir, eu estou aqui para te socorrer. Às vezes você se sente perdido aqui dentro, mas eu te amo, eu te conheço. Oh, lava, xedé, que lava súpria. Agora, que coisa tremenda, que começa a esquentar, viu? E pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Aleluia. Irmão, o gadareno pregou, não pregou ali em Decápolis? Só que ele era surdo, irmão, ele não pôde ouvir.
E a fé vem pelo quê? Vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Como o gadareno pregou e ele não podia ouvir, ou seja, estavam falando de novidades, estavam falando de coisas extraordinárias, estavam falando de coisas celestiais, mas por ele estar com os ouvidos tampados, ele não entendia, ele não participava. Se tu não falares nada com essa, irmão. Só que quando agora a pregação ali do gadareno não pôde surtir efeito na vida dele por ele não ouvir, Jesus desceu ao nível dele. E por que Jesus desceu ao nível dele? Quando Jesus pega os dedos e faz assim, Jesus está pregando para ele em linguagem de sinais. Senhor, Jesus desceu ao nível dele. Sabe o que eu posso entender que Jesus está pregando para ele? Jesus está dizendo: eu sou o verbo encarnado. Olha só o que ele faz. Oh meu Deus, vocês não estão aqui não é possível. Acorda eles, Espírito Santo. Jesus está pregando para ele. Olha só, ele não entendia, mas Jesus falou: eu vou descer ao teu nível para você entender o que eu quero falar com você. Não vai ficar nada oculto, eu revelo para você o que você não estava entendendo. E agora veja o próprio verbo, a própria palavra, porque o gadareno pregou, ele não entendeu, a própria palavra desceu e falou: eu desço ao teu nível para te explicar como funciona esse negócio. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Eu sou. Isso aqui ele pregou em linguagem de sinais ali, mostrando que é curar. Agora aqui é revelação. Uma aplicação para o teu coração. Veja, Jesus agora está fazendo uns gestos, o sinal que vai pôr o dedo no ouvido. Ele é o próprio verbo encarnado. E quando ele toca num lado esquerdo, num lado direito, o que Jesus está fazendo? Olha o que ele está fazendo. Antigo e Novo Testamento. A palavra completa te traz cura. A palavra completa te traz cura. O Senhor está descendo ao nível. Se você não entendeu na boca do mensageiro, ele cria uma situação, ele desce ao teu nível, mas você não vai ficar de fora desta vitória. Você não vai ficar de fora desta bênção espiritual que o Senhor tem para manifestar na tua vida hoje aqui. Agora sabe o que me chama a atenção, pastores? É que ele vai e toca na onde que ele toca? Ele toca no ouvido. Qual é o menor osso do corpo humano? Está lá dentro do ouvido, é no estribo. Sabe o que Jesus está fazendo? Eu trabalho na tua vida nos detalhes. Eu ajo na tua vida é nos detalhes. Eu toco no menor da tua história e faço a obra. Quando Ezequiel abriu a boca e profetizou, qual que foi o osso que ouviu? Foi o estribo, irmão. Ossos secos ouvia a palavra do Senhor. Começou no ouvido. Está vendo como Deus restaura quando cura os nossos ouvidos? E Deus vai trabalhar nos detalhes hoje aqui. Você não entendeu. Ele não colocou a mão. Ele podia lascar a mão assim, e curar. Mas por que ele enfiou o dedo? Porque o dedo é minucioso. Ele está dizendo: eu vou fazer a obra nos detalhes. Eu vou agir nos detalhes da sua vida. A palavra está entrando e vai agir nos detalhes aí. Eita Deus. Agora o que ele faz? Cuspindo-lhe. Eita! Tocou-lhe na língua. Esse Jesus não é brincadeira não. O homem, lembra? Em Lucas 16, 24, tem um homem que estava atormentado nas chamas do Hades. E qual que é o pedido dele? Molhe a ponta do seu dedo e refresque a língua. Ou seja, existem situações que nos deixam em tormentos, mas o dedo do refrigério de Jesus resolve tudo. Aleluia. Você não entendeu, se só um dedo dele já resolve?
Jesus está tocando onde está o problema. Jesus está tocando onde está a dor. Eu vou falar até alguém abrir a boca e adorar. Tem gente que está travado, mas Jesus até o final dessa mensagem vai destravar. Tem gente que está com a boca travada aqui, mas por isso que Deus me deu esta palavra. Essa dificuldade que você tem de responder ao toque de Deus hoje vai acabar, porque Ele toca onde está doendo, Ele toca onde está o problema, e Ele toca só um dedo dele, já basta. Um dedo do Senhor já traz o refrigério que nós precisamos para a nossa vida. Eu fico imaginando o Senhor, quando toca, imagina aquele homem sentindo o hálito divino, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei o que é que te tem atormentado, mas só um dedinho dele hoje. Ó. Tobasso clemiosia de revas. Levante uma das mãos para os céus. Destrave esta boca. Comece a louvar ao teu Deus. Porque Ele está tocando justamente onde está o problema. Ele está tocando justamente onde está doendo. Ele está agindo justamente onde está te deixando preocupado. E Ele está dizendo: recebe o refrigério que você precisa. Recebe recebe o refrigério para a tua alma. E levantando os olhos ao céu, suspirou. Esse olhar de Jesus ao céu significa que do Senhor vem o nosso socorro. Shir Hamalot Esa Enai El Reharim Meayavo Esri Esri, ou seja, Maim Varats, ou seja, eu olho para os céus. Da onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Do céu, ó Senhor, vem o nosso socorro, o nosso auxílio. Do céu vem a nossa cura, como nesse texto. Do céu vem o livramento das armadilhas. Salmo 25:15. Meus olhos estão atentamente no Senhor, porque Ele desfez as armadilhas. Do céu vem o nosso refúgio. Salmo 141:8. No Senhor esperarei e confiarei. Do céu vem a compaixão. Salmo 123:1 e 2. Do céu vem o alimento, a provisão. Salmo 145:5. Do céu vem a resposta. João 11:41. Pai, eu sempre sei que me ouves. E do céu é a glória revelada de Deus. Atos 7:55. Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória do Pai e Jesus à destra. E é do céu que nós não tiramos o olhar, porque é de lá que vem Ele, é de lá que Ele virá para nos buscar, igreja. Suspirou aqui, irmão, pensa, isso aqui é chocante. Esse suspirar é gemer mesmo. Jesus aqui, essa palavra carrega um peso emocional profundo de quem sentia a dor das pessoas. Jesus viu a vida daquele moço todo travado, ouvido travado, boca travada. Jesus sentiu a agonia, a dor que ele estava passando. Por quê? Porque Jesus é o homem de dores, que se identificou com os nossos sofrimentos. Isaías 53:3 chama ele de homem de dores. Esta palavra é vista quando o povo de Israel suspirava, gemia no Egito. E Êxodo 2, do 23 ao 25, o texto diz: e o povo de Israel suspirava, gemia por conta
da luta que eles estavam vivendo ali no Egito. Só que quando eles clamam, o texto diz que o Senhor ouviu o seu clamor, se lembrou da sua aliança, da sua promessa. E olha o que diz o texto: e Deus os conheceu. 2:25 de Êxodo. Sabe o que significa conhecer? Significa ter um relacionamento íntimo. O povo clama, gemendo na dor, e Deus vem e se relaciona com o povo. E aí quando o povo se relaciona com Deus, Deus desce para se relacionar com eles. Aí em Êxodo, oh meu Deus do céu, e isso aqui eu vou falar aqui para vocês não, para chocar mesmo. Essa palavra conheceu é usada para quando Adão e Eva tiveram relação íntima e para gerar filhos. É a mesma palavra que é usada. Olha isso aqui, a profundidade. O povo clama. Quando eles estão gemendo e clamando, o texto diz: e Deus conheceu o seu povo. Deus veio se revelar na intimidade com o seu povo. E aí quando Deus se relaciona com o seu povo, sabe o que aconteceu? O texto diz que Deus levanta Moisés e fala: eu ouvi o gemido do meu povo. Eu ouvi o gemido do meu povo, e tem mais um negócio: eu desci, vou livrar e vou fazer subir. Olha só, eu desci, vou livrar e vou levar eles para a terra prometida. De novo, ó, eu desci, vou livrar e vou fazer eles subir para a terra prometida. Lamande o simianta lavassúria. Não foi isso que Jesus fez por nós? O que Jesus fez? Ele desceu. Para quê? Para morrer por nós na cruz e nos livrar. E agora vai nos levar. Aleluia. Agora veja que coisa linda. Quando Jesus, ali, voltando ao texto aí, o versículo 34, quando Jesus suspirou, e agora 34, 35, ele disse efatá, é uma palavra aramaica que aqui o próprio Marcos já traduz, que é abra-te. Irmão, olha o que aconteceu. Quando Jesus libera a palavra abra-te, isso aqui é forte, 35, o texto diz: e logo, não demorou, foi imediatamente, se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Olha, se você é um leitor atento, quando Jesus falou, o que aconteceu? O que estava fechado foi aberto, o que estava preso soltou. Quando Jesus liberou a palavra, o que estava fechado se abriu, o que estava preso soltou. Falar pela terceira vez, veja lá como vai reagir. Quando Jesus liberou a palavra, o que estava fechado se abriu, o que estava preso soltou. Vou falar pela quarta vez, o Espírito Santo vai te ajudar a entender. Quando Jesus falou, o que estava fechado se abriu e o que estava preso soltou. Aleluia, aleluia. E agora ele começa a falar perfeitamente. Profeticamente, Jesus destravou o ministério e a vida deste homem. A vida deste homem estava completamente travada, ouvido travada, boca travada, mas Jesus liberou a palavra efatá. Abra-te. Jesus destravou a vida dele, Jesus desamarrou a vida dele, Jesus liberou a vida deste homem. O ouvido aberto era símbolo de receber a revelação de Deus, da palavra de Deus. Isaías 22:14 diz: o Senhor dos exércitos revelou aos ouvidos, e a boca fala do que? Da capacitação e o fluir da revelação de Deus. Porque em Êxodo 4, do 10 ao 12, o Senhor falou: vai lá, Moisés, e eu te usarei. Você vai ser o instrumento que eu vou usar para libertar o meu povo. Mas ele falou assim: eu sou um homem de boca pesada, eu sou um homem de língua pesada, eu não tenho eloquência, até penso, a hora que vou falar gaguejo, que eu não consigo falar direito. Mas Deus falou para ele: quem criou a boca? Quem criou o ouvido? Você vai, porque é eu que vou usar a tua vida.
Aleluia. Ele bacanta, labaxande. Só quem está entendendo que Deus está destravando aqui. Deus está abrindo os teus tímpanos espirituais. Se prepare para ouvir a revelação de Deus. E Deus vai te capacitar para fluir nessa revelação. Levante as duas mãos o mais alto que você pode. Só quem foi tocado pela palavra, abra esta boca e comece a glorificar. Porque hoje Deus está abrindo o que estava fechado, está destravando o que estava preso. Abra a tua boca, porque bacalaxanda, candarabassúria. Deus abre os teus ouvidos espirituais e destrava a sua boca. Ela se queminância canda. Pode se preparar, porque nada vai travar o testemunho do que Deus vai fazer na tua vida. Você não está entendendo. Há um levante, há uma obra das trevas dizendo: vou travar a vida dele, vou acabar com ele. Mas vem Jesus e diz: eu destravo hoje, eu desamarro hoje. Ele vai testemunhar a salvação. Ele vai. Olha lá, esse aqui vai. Esse aqui também vai. Olha aqui, esse aqui também vai. Quem crê que Deus está destravando esse negócio? Que nasce para canta laba sub canto elebacanda rabaxande comarai. O que estava fechado ele abre, o que estava preso ele solta. Eu vou deixar você adorar. Olha, Deus está tirando toda a gagueira que recebe você aí que precisa. Mas a gagueira também é espiritual. Chega de falar com dificuldade. É tempo de fluir na revelação de Deus. Eu vejo Deus destravando aqui. Ó Deus quebrando o selo aí. Ó Deus quebrando o selo aí. Destrava, destrava, destrava. Cachória. Põe a mão no ombro de alguém que está do teu lado, mas diga forte, diga: o que estava fechado, Deus abre agora. O que estava preso, Jesus solta agora. Agora, 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 agora. Ninguém vai amarrar, ninguém vai prender, ninguém vai bloquear. Canta labaxande, canta labassúria. Está descendo a autoridade de Deus na casa. Abre a boca e vai recebendo. Está descendo ousadia na casa. Deus está dizendo: Moisés, eu tenho um negócio com você, eu tenho uma obra com você, e eu vou te usar nesse mistério, rapaz. Eu convido você a começar a encher essa casa de louvor e adoração. Deus está falando aqui na minha boca. Enquanto a minha igreja sente o meu toque, me adora, eu estou abrindo o que estava fechado, eu estou soltando o que estava preso. Eu não sei o que estava preso, eu não sei o que estava amarrado, mas Efatá, 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 Efatá.
Eu vejo uns negócios que estavam embramados sendo desenrolado aqui. Eu vejo uns negócios que estavam presos sendo solto aqui. Porque diante da palavra não fica nada preso, não fica nada amarrado. Efatá, 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 efatá. Leba cabaço de queplé, leba catabacanta, labacante, leba xanda, eleba come, naracante, leba astéria. Ele toca e agora está fluindo perfeitamente. Ele toca e agora está fluindo perfeitamente. Você não está entendendo? Vai fluir do jeito que Deus quer. E como que Deus quer que flua? É de forma completa, é de forma tremenda. Vamos lá, para mim começar a concluir. Verso 36, vamos lá, vou começar a concluir. Esse Deus é terrível. Jesus agora, depois que Jesus cura ele, isso aqui é interessante. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibiam, tanto mais divulgava. Por que que Jesus disse para ele, não conta que eu te curei? Porque naquela época Jesus ia ter que enfrentar a cruz. Se as pessoas ficassem divulgando ele antes do tempo, ele poderia atrapalhar o plano de Deus, entende? Então essa é a questão. Jesus não pode ir nem antes nem depois. Ele tem que ir no tempo perfeito do Pai. Então essa é a questão, porque ele dizia para não divulgar. Então primeiro, aqui tem duas lições aqui desse texto. Aleluia. Primeira lição, aqui tem dois lados de uma só moeda. Primeira lição, não adianta viver milagre e não obedecer a palavra. Ele não viveu o milagre, mas não obedeceu, então não adianta nada. Vivi o milagre, Deus abriu, Deus fez, mas se não obedecer não adiantou de nada, meu bem. Primeira, agora você viu que diminui, né? 1 Samuel 15, 22, está escrito, melhor é obedecer do que sacrificar. Segunda lição agora, o outro lado da moeda. Irmão, quando o texto diz, quanto mais ele o proibia, tanto mais o divulgavam, tanto mais as pessoas falavam dele. Sabe por quê? Jesus não pode ser ocultado. Suas palavras e obras não podem ser escondidas, porque Ele é grandioso demais. As suas obras são grandes e maravilhosas. Ninguém pode esconder o que Jesus faz. Ninguém pode ocultar o que Jesus faz. Não tem como não, irmão. Agora fica vendo, se até quando Ele proíbe de falar e acontece, imagine falando. Nós temos que viver coisas maiores, irmãos. Aleluia. 37 para encerrar agora. E admirando-se sobremaneira. Sabe o que significa isso aqui do original? Ficar chocado, maravilhado além da medida. Eles estão em estado de choque diante daquela operação maravilhosa. Ao contemplarem Jesus, esses homens, eles ficaram perplexos no sentido de, conforme já disse, maravilhado, muito além do que eles pudessem explicar. Ou seja, ao contemplar Jesus, tem uma pergunta que ninguém tem capacidade de responder e nem há palavras no vocabulário humano para descrevê-lo. Marcos 4,41 tem uma pergunta que ninguém respondeu até hoje. Quem é este que até o mar e os ventos obedece? A pergunta é essa, quem é? Sabe por que ele diz quem é esse? Que eles estão tão maravilhados. Eles estão tão impactados. Por quê? Porque o próprio Deus está na terra operando. E diante disso, o que ele diz? Quem que é este? Não há palavras no nosso vocabulário humano para descrever as obras do nosso Deus. E nem o nosso Jesus é admirável.
É a pessoa mais fantástica que eu conheço. É verdade isso aí ou não é verdade? Jesus é ou não é maravilhoso? Segundo, aí ó, tudo faz bem. Ó, e diziam, tudo faz bem. Sabe o que evoca aqui? Isso evoca Gênesis 1:31. Quando Deus criou todas as coisas, Ele disse, e viu Deus que tudo que tinha feito era bom. Isso aqui é lindo demais. Oh meu Deus. Jesus, escute, Ele tocou primeiro na onde? No ouvido. E depois tocou na língua. Mostrando que Ele trabalha assim na nossa vida. O Senhor não faz tudo de uma vez. É uma criação diária. Pasmem. Quantos versículos tem esse texto? Quantos versículos tem esse texto? Marcos 7, do 31 ao 37. Quantos versículos tem? 7. Quantos dias Deus fez as coisas? A criação. Em 7. E agora veja. Ele poderia dar uma só palavra e destravar tudo ou não? Mas primeiro ele coloca a mão. Põe o dedo. Fala. O que ele está dizendo? Eu sou o Criador. Embora eu possa fazer tudo de uma só vez, mas eu não faço. O meu trabalhar é diário. Ele vai dando forma, Ele vai trazendo luz, Ele vai fazendo separação. Tem gente, Deus começou a fazer, está no primeiro dia da construção da vida e está reclamando. Calma. Ai, está informe, está faltando. Calma bem. Ele está colocando o dedo em cada parte que está faltando. Esse defeito aqui ele já resolveu. Agora ele está indo para o segundo, já está resolvendo. É como diz Provérbios 4:18, se não me falha a memória. Assim que a vida do justo é assim, como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O dia perfeito vai chegar, meu bem. Você está vivendo uma construção diária. Cada dia Deus está fazendo algo maravilhoso na sua vida. Agora, o texto diz, faz ouvir e faz falar. Em Isaías 35, 5 e 6, diz que quem é que faria essas coisas? Que era o Messias, que era ungido de Deus, que era o próprio Senhor. Aqui se cumpre a profecia de que Jesus é o verdadeiro Messias, que Ele veio fazer as obras do Pai. Então eu quero encerrar essa mensagem nesta noite dizendo, aleluia, o que estava travado, fechado, o Senhor está abrindo. E o que estava preso, Ele está liberando. Flua, flua, flua na revelação da palavra, dos mistérios de Deus. As palmas louve ao Senhor.